Fala galera! Bem-vindos ao Up Talk. Esse é o quadro de perguntas e respostas, onde nós vamos responder as perguntas dos nossos adolescentes. Primeira pergunta: é errado namorar na adolescência? Ai, meu Deus do céu, polêmica, essa hein? galera quer saber se é errado namorar ou se é errado beijar na Eu adolescência. acho que a resposta vale para os dois. Gente, a grande questão não é se é errado ou se não é, mas é se convém. A palavra de Deus diz que existe um tempo certo para cada coisa, e a adolescência eu acho que não é o tempo de se envolver, né? De desenvolver um relacionamento, até porque nós acreditamos que o namoro é o início, é a preparação para algo muito sério e responsável, que é o casamento, né? Então pensa comigo de uma forma lógica. Se tu tem 15 anos, 14 anos, aí tu quer iniciar um relacionamento agora, e aí tu vai casar com quantos anos? Tu vai namorar quanto tempo? 5 anos? 6 anos para casar com 20 e pouco? Então, não vai dar certo. Desculpa te falar, mas aproveita a tua adolescência agora para ganhar a tua escola para Jesus, para viver o melhor de Deus para essa idade, e deixa o namoro para, de fato, quando chegar a hora. Não tenha ansiedade, gente, pelo amor de Deus, porque a hora vai chegar, daqui a pouco vocês vão estar casadinhos aí com o príncipe de vocês, com a princesa, e fiquem tranquilos, não andeis ansiosos. A hora certa vai chegar. É isso aí. Vamos lá. Segunda pergunta. Essa é forte. Deus me perdoa mesmo quando eu erro várias vezes? Meu Deus do céu, gente, com certeza. Com certeza, porque ai de nós se não fosse assim. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo, né? Ele é paciente, Deus é amoroso, misericordioso. Então, ai de mim, né? Ai de nós, se Deus não nos perdoasse. É verdade. Vocês sabem disso, gente. A gente é ser humano tanto quanto vocês. E quantas vezes a gente não disse para Deus, né? Deus, nunca mais eu vou fazer isso. E aí, quando a gente mal se percebeu, a gente estava lá de novo. E bom é saber que Papai do Céu, com a sua infinita graça, Ele tem nos dado a oportunidade de avançar e de recomeçar e de ter mais e mais e mais e mais e mais, inúmeras, incontáveis segundas chances. O negócio é não viver no erro, né? Não escolher viver no erro. E não pecar né? também pensando, tipo assim, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. De fato... É aquela coisa que tu tá lutando, né, pra vencer. Vencer, pedir o perdão, exato. Mas caiu de novo, levanta e continua. Deus te perdoou de novo. Se vir um sentimento na tua mente porque não foi perdoado, é acusação do diabo, continua, tá? Deus tem um propósito pra ti, logo tu vai vencer esse pecado e vai deixar de ser algo recorrente na tua vida. Amém. Próxima pergunta. Como vencer um vício, maus hábitos? Essa é muito legal. Gente, eu acredito numa coisa muito legal, que é assim, ó. Não tem como simplesmente parar de fazer um mau hábito. Mau hábito não se para de fazer, ele é substituído. Então, tipo assim, não tem como simplesmente, tipo assim, eu fazia isso, agora não faço mais. No lugar daquilo que era um mau hábito, você precisa encaixar um novo hábito. Agora algo que é bom. Então, se você fazia algo que ofendia a Deus, que desagrada a Deus, ou que não é legal, não é simplesmente parar com isso, mas você precisa, no lugar daquele mau hábito ou daquele pecado, colocar algo novo. Então, se antes você, vamos supor, via coisas que não agradavam a Deus, agora não é simplesmente parar de ver tudo. Começa a ver coisas que agradam a Deus. Eu acho que um bom ponto também é tu ter alguém para caminhar contigo, alguém que tu possa confessar, um discipulador que te aconselhe, que te aponte as coisas do Senhor e te ajude a vencer também, né? Totalmente. Aquele que confessa, a palavra de Deus diz que quando nós confessamos nossos pecados, nós somos curados, né? Então, é um ótimo passo também para ser curado de um vício, de um mau hábito, de um pecado recorrente também é confessar uns aos outros. É verdade. Show de bola, gente. Então vamos lá, agora eu vou perguntar pra Grazi e eu quero saber, Grazi, essa pergunta aqui é muito boa. Como saber... Ai, meu Deus, lá vem essa galera de novo. Como saber se ele ou ela é a pessoa certa pra mim? Então, cada pessoa tem a sua pessoa metade da laranja. Tem que encontrar essa metade da laranja. Ai, meu Deus do céu. Brincadeira, né, gente? Não funciona assim. Mesma coisa que acreditar em Papai Noel, né? Mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Gente, pra gente descobrir se é a pessoa certa pra nós, primeiro princípio, oração. Você tem que colocar seu joelho no chão,
pedir para o Senhor um direcionamento e também você tem que ser obediente ao quê? Aos seus líderes, aos seus pais, porque são pessoas que não querem apenas decidir as coisas para você, mas querem te apontar, te aconselhar, te direcionar da melhor forma. E os líderes, essas pessoas, são as pessoas para te aconselhar, para te direcionar, são voz do Senhor na tua vida. Então, para te saber se é a pessoa certa, aprenda a ouvir seus líderes, pessoas que se importam com você, não só amigos, né? Porque os amigos às vezes falam aquilo que a gente quer ouvir. Exatamente. E às vezes isso não significa que é a pessoa certa. Mas quando a gente está disposto a obedecer ao Senhor, buscar no Senhor, ouvir os nossos pais e fazer o caminho correto... Na verdade, pedir conselhos, né? Exato. Porque às vezes nossos amigos, nossos líderes, nossos pais vão enxergar coisas que nós não enxergamos. Porque, gente, a gente é apaixonado pelo amor de Deus, a gente fica cego, a gente fica iludido, então a gente precisa de gente olhando para a situação e falar assim, meu, pelo amor de Deus, cara, eu acho que ela não combina contigo. Mas o principal ponto também é o padrão bíblico. Então, tipo assim, tudo que a gente faz como bons filhos de Deus tem que nos aproximar de Deus. Sim. E o relacionamento não é diferente. Então, essa pessoa, quando você olha para ela, se você iniciasse um relacionamento com ela, não você, adolescente, né? 13, 14, 15 anos, pelo amor de Deus. A gente nem tá falando para vocês agora. Mas a galera que já tá fazendo 17, quase 18. Se você olha para uma pessoa e acha ela interessante, você acha que um relacionamento com ela iria te aproximar de Deus? Sim. Quando você olha para ela, a característica que ela tem mais forte é de ser uma mulher cheia de Deus, de um homem cheio de Deus, então isso tem que ser padrão, entendeu? Isso tem que ser característica para a pessoa certa. Então a pessoa certa não é simplesmente a mais bonita, a mais linda, a mais talentosa. Mas e não me venham também com namoros evangelísticos, né? Pelo por favor, ai, meu Deus do céu, namoro evangelístico. Não vem com namoro evangelístico pra cima de nós. Mas é isso, gente. Próxima pergunta. Como descobrir o meu chamado? Essa é bem recorrente. Nossa, gente, eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais escuto, assim, ali no Up. E é bom, porque quando as pessoas fazem essa pergunta, porque de fato elas querem saber e viver o extraordinário de Deus com excelência. Gente, chamado de Deus não é um roteiro que cai do céu, um mapa que a gente recebe e aí a gente começa só a seguir aquele roteiro. Não é assim que funciona. O chamado de Deus é algo gradativo. Ele vai sendo revelado enquanto a gente vai fazendo aquilo que já foi revelado. Então, Bel, o que Deus me chamou para fazer? Eu não sei, eu queria servir da melhor forma possível. Vou te dar o primeiro passo. Se você não sabe nada, não tem nenhum direcionamento, começa servindo nas coisas simples na igreja. Começa a carregar a cadeira, começa a ser útil. O primeiro passo para começar a descobrir o teu chamado é ser útil. Pergunte aos teus líderes, a galera, o que precisa fazer? Babel, é a cadeira que a gente vai carregar, vamos carregar. Precisa limpar a igreja, precisa pintar o portão, precisa ajudar. Enquanto a gente vai envolvendo com as coisas que são necessidades do evangelho, né, a gente começa tendo um relacionamento com o nosso chamado, com aquilo que Deus tem para nós, e aquilo começa a ser revelado. Sim. Enquanto a gente está fazendo. Um coração disposto, né, e obediente. Então, tipo assim, não tem um roteiro que vai cair do céu e do nada você vai descobrir tudo que Deus tem para ti. Comece a servir a tua igreja local, comece a ajudar os teus líderes, comece a falar de Jesus na tua escola, comece a fazer aquilo que a Bíblia já diz para fazer, pregar o evangelho. E a partir disso, Deus vai revelando no meio do caminho a forma que Ele quer que você viva genuinamente, assim, esse evangelho. Amém, é isso. Concordo. Próxima pergunta. Essa é bem, bem forte. O homossexual vai pro inferno? Ai, meu Deus do céu. Gente, essa pergunta é muito complexa, né? Porque primeiro a gente precisa definir o que de fato quem perguntou isso queria saber. Como homossexual, né, na verdade. Tipo assim, o que é um homossexual para vocês nessa pergunta? É a pessoa que tem desejos homossexuais ou é a pessoa que tem práticas homossexuais? Porque isso muda. Como assim, Biel? Porque, na verdade, gente, não é tipo assim, parece que é algo exclusivo. O homossexual vai pro inferno. Não. Vai pro inferno todo aquele que vai contra a palavra de Deus, né? Então, o mentiroso vai, o homicida vai, o ladrão, invejoso, o fofoqueiro, toda essa galera vai. Então, só que ter desejos homossexuais, uma pessoa que luta contra isso, necessariamente ela não é uma pessoa que vai para o inferno, porque nós também
nós temos as nossas lutas, né? Então, tipo assim, por exemplo, dá um exemplo. A pessoa que luta para não mentir, com mentira, ela tem muita vontade de mentir, mas ela não mente. Ela é um mentiroso? Não, porque ela só tem vontade, mas ela luta contra aquela vontade. Então, na verdade, essa é uma pessoa que está vivendo um processo de santificação. É que a mentira não define ela, né? Da mesma forma que o homossexualismo não define a pessoa, né? A vontade, né? Isso, a vontade. Não, é uma luta contra o pecado, né? É isso aí. As nossas vontades, elas vão tentar nos afastar de Deus o tempo todo. Mas a grande questão é se nós pegamos essas vontades e tornamos elas em práticas, né? Então, se a pessoa está na prática homossexual, ela, sim, tem uma condenação para ela, assim como tem para tantos outros pecados na Bíblia. Mas se ela luta contra isso, necessariamente não. Na verdade, ela está vivendo um processo lindo de santificação, assim como todos nós estamos vivendo. E eu acho que volta também aquilo que a gente já comentou, né? Ter alguém para te acompanhar e que você possa confessar. Porque quem confessa desejo, tentação, não precisa confessar pecado. E, gente, tem alguém para andar junto com vocês. Isso a vida cristã não é para ser sozinha. Todos nós precisamos. Vem comunhão e tem pecados, tem lutas internas que é muito mais fácil vencer com a ajuda de alguém. Ai de mim se não fossem os meus amigos, se não fosse minha família, nossos líderes, gente próxima que eu posso de vez em quando chorar e falar, eu não tô bem, ora por mim, tô lutando com isso, com aquilo. Gente, a gente precisa disso. Então, pelo amor de Deus, não banque o fortão, o santarrão, o crentão. A gente precisa de ajuda de amigos, às vezes, para vencer alguns processos. E é isso. Próxima pergunta. Essa é forte, viu? Como não ter bafo durante o jejum? Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. É assim, ó. Tem gente que tem bafo até antes do jejum, pelo amor de Deus. Eu já vou falar. Tem bafo comendo, eu não queria falar isso aqui agora, mas, gente, pelo amor de Deus. Práticas de higiene. Traz dentezinho. Escova o dentinho bonitinho. A linguinha. Né? Se tu tem um amigo que tá com, meu Deus, com bafinho, avisa ele, tá? Pelo amor de Deus. Com amor, com carinho, claro. Com toda a educação do mundo, mas, tipo assim, o jejum, gente, escova o dentinho, só isso, né? Escovar o dente não quebra jejum. Pode ficar tranquilo, pode meter o teu jejum ali, vai vir aquele bafinho de fome, que é normal, né? Porque você não se alimentou de nada, mas escova o dente, pelo amor de Deus, tá? Leva, se tiver de jejum, pega a tua escova de dente e a tua pasta, leva contigo no bolso quando tu... Meu Deus! Vai lá e já dá aquela escovadinha, aquela calibrada, porque o teu jejum é espiritual para matar a tua carne, mas tu não precisa matar as pessoas que estão à tua volta. Então, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Olha aqui, eu tenho uma pergunta muito boa e vamos ver o que tu vai dizer. É errado fazer dancinha no TikTok? Meu Deus do céu, agora... Bom, gente, depende muito, né? Porque... Depende muito do intuito, né? Depende da música, da letra da música, né? Com certeza, meu Porque Deus tem do céu, várias gente. trends aí que só bagacerice, pelo amor de Deus, não rola, gente. não aponta não nada passa pra essa Jesus. vergonha no crédito, pelo amor de Deus. Por favor, não. Também depende muito da roupa, né? E, gente, acho que é uma coisa, se for pra ser uma coisa engraçada, se for pra ser uma coisa... Depende como você falou, depende pra que tu vai fazer. Depende muito pra quem, não precisa passar vergonha no débito, né? Pelo amor de Deus. Não, né? Vamos evitar, dá pra evitar. Se for pra Jesus, pode. Se for pra Jesus, pode. Tem umas que são legal, mas, gente, vamos cuidar da roupa, vamos cuidar do intuito. É isso aí. Tudo isso, a letra da música. Então, acho que dá pra gente cuidar, né? Dá pra evitar também, dá pra evitar. Tá, agora tem uma pergunta que... meu Deus do céu. Posso ir de cropped no culto? Meu Deus do céu. Não pode ir de cropped pra lugar nenhum, né? Então, gente, acho que não, né? Cropped no culto, acho que não combina. A gente tem que se vestir pra adorar e glorificar o nome do Senhor. Nosso corpo é templo do Senhor, né? E o cropped, na verdade, só tá te expondo, né? O cropped, ele tá com metade da tua barriga de fora. Às vezes as meninas não entendem. Eu vou dar uma opinião agora, tipo assim, ó. Talvez um menino imaturo vai olhar pra ti e vai te achar bonitona. E vai falar assim, meu Deus, que gatinha. Que gata. Mas um rapaz maduro, sabe qual que é o pensamento que ele tem de ti? Que tu é uma pessoa com uma crise de identidade. E aí tu precisa ficar se reafirmando no teu corpo. Exato. Então, se você... acha que todo homem olha e acha bonito, não, só gente matura. E se você quer que alguém te perceba,
não é pelo que você aparenta ser, não é pelo seu físico, né? Você não precisa se expor dessa forma. O cara legal, o cara maneiro, ele vai se interessar por quem tu é. Maneiro, quando ele agora tiver... tu foi bem maneiro, tu falou maneiro. Ele vai te conhecer, gostar de ti pelo que tu é, É isso então, aí. não por aquilo que tu veste, né? Se Claro que vista pro Senhor. dá pra se vestir bonitinha com a barriga tampadinha. Isso aí. A Bíblia tem um padrão, né? Que é decência. Decência. Então, se você estiver... Não é... Biel, então qual que é o padrão? É preto, branco, Decente. calça, é saia. O padrão é decência. Decente. Independente da roupa, esteja decente. É isso aí. E para encerrar, a nossa pergunta vai ser... Essa é bem legal. Se você fosse adolescente de novo, o que você mudaria? Ai, meu Deus do céu. Boa. Eu acho que se eu fosse um adolescente hoje, eu vou querer fazer essa pergunta pra ti também. Mas se eu fosse um adolescente hoje, sabe o que eu faria? Eu seria só um adolescente. Porque toda a minha adolescência eu vivi tentando ser um adulto. Então, me envolvi com coisas que eram de adultos, tentava o tempo todo me provar e viver experiências que não era para minha adolescência. Então, foi horrível, porque uma parte da minha adolescência eu vivi ela tentando ser um adulto. E agora eu sou um adulto e não posso mais viver como adolescente. Então, eu seria simplesmente um adolescente temente a Deus, cheio de Deus, vivendo os propósitos de Deus e incendiando e ganhando a minha geração para Jesus. Eu acho que isso que eu faria. Legal. E tu? O que tu faria se fosse um adolescente hoje? Porque tu faz bastante tempo, né? Se eu fosse adolescente hoje, eu acho que nem tu, assim, acho que eu viveria de fato a minha adolescência. Porque o que acontece realmente, quando a gente tem o entendimento, eu acho, da vida errada, quando a gente se aproxima, na verdade, às vezes, de pessoas erradas, a gente acaba achando que a gente precisa estar sempre provando alguma coisa para alguém, a gente tem que estar sempre se afirmando, na verdade, para as pessoas. E na minha adolescência, infelizmente, eu tomei muitas decisões erradas. Só que hoje eu percebo que eu tive algumas pessoas que eu podia ter pedido conselho, eu podia talvez ter tido um outro caminho. Mas na época eu, sei lá, sabe, acho que segui o caminho... Não segui o melhor caminho, tomei algumas decisões erradas e acabei não vivendo a adolescência de fato. Parece que eu sempre queria estar um passo à frente. Sempre querendo fazer coisa de adulto. E daí vem a questão do namoro. A gente vai vivendo a adolescência como se tudo fosse acabar agora. E a gente tem a necessidade de querer provar pro mundo que a gente é adulto, né? Que a gente é capaz. Que a gente é maduro. E, cara, na real, às vezes a gente não é em várias coisas. A gente hoje, na nossa vida, às vezes a gente não é tão maduro em várias áreas. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a viver cada fase da nossa vida buscando no Senhor qual que é a maneira correta e a melhor forma de nós vivermos, né? Porque a adolescência define tantas coisas, decisões erradas na adolescência, às vezes a gente acaba colhendo frutos na nossa vida adulta. Às vezes pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, assim, tem várias coisas que se eu pudesse voltar, eu não faria, porque, enfim, afetam a nossa vida adulta, né? Então, acho que se eu voltasse na minha adolescência, eu viveria a adolescência da forma mais intensa e também buscando ao Senhor da forma mais pura. Gente, curta, compartilha e siga o nosso canal. É isso aí, gente. Clica aqui em se inscrever. Logo mais postaremos mais conteúdos. Comenta aqui se você gostou, comentem mais perguntas para o próximo vídeo. Beijo, amamos vocês.